Oi, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Para quem não lembra, para quem não conhece, né? Para quem não me conhece, meu nome é Flávia. Eu estou como PCNP de Língua Inglesa na Diretoria de Ensino de Capivari e nós estamos hoje mais uma vez em mais um encontro de formação à distância. Dessa vez um pouquinho diferente, né? Porque nós estaremos ao vivo no chat, mas eu estou gravando essa apresentação para vocês. E diferentemente das outras últimas formações, dessa vez nós não vamos falar explicitamente do currículo de inglês, e sim das competências socioemocionais, que eu acho que é um assunto bem pertinente, né, para o momento de ensino remoto, para esse momento de pandemia, né, que nós ainda estamos vivendo, e eu acho que é o momento da gente, caso não estejamos ainda usando nas nossas aulas, para a gente inserir, né, nesse finalzinho de ano, as competências socioemocionais. Né? Então, é bom a gente lembrar que em 2020 junto com a base, né, surgiu essa necessidade maior da gente trabalhar com as competências socioemocionais devido a toda essa dificuldade que nós estamos passando, de não estarmos próximos dos alunos, né, de estarmos trabalhando no ensino remoto, e as competências socioemocionais, elas surgiram como uma forma de nos aproximarmos deles, né, e nesse momento, nesse estudo de hoje, nós vamos nos focar em duas competências. Lembrando que as macrocompetências são 5. Eu vou até citá-las para vocês: autogestão, engajamento, amabilidade, resiliência e abertura ao novo. Então, essas 5 macrocompetências, elas são subdivididas em competências menores. E nós vamos enfocar hoje, nesse nosso trabalho, em 2 macrocompetências, que é a amabilidade e a autogestão, tá bom? Então, nós vamos estudando agora, nesse momento, e juntos, no dia da apresentação, nós podemos conversar um pouquinho mais ao vivo no chat, tá bom? Lá no canal da Pedagógico da diretoria. Então, hoje eu conto com a ajuda da minha amiga Michele, que vai me ajudar passando os PPTs, e juntos nós vamos conversando um pouquinho desse tema tão importante para o momento, tá? Mi, pode mudar, por favor. Então, quais são os objetivos dessa nossa formação? Inspirar e apoiar os educadores para interações divertidas e criativas durante o período de isolamento e buscar um entendimento compartilhado sobre o que são essas competências e como podem ser desenvolvidas no contexto educacional, tanto para educadores quanto para estudantes. Então, eu espero que nessa formação nós possamos ganhar um pouco mais, né? Nós possamos aprender juntos, e não deixa de ser dentro do nosso currículo, né? Porque o nosso currículo, ele foca na formação integral do aluno. Então, não estamos falando exatamente do currículo de inglês, mas sim de um assunto que é tão importante estar dentro das nossas aulas do nosso currículo de inglês também. Então, Mi, por favor, pode passar. Para começar, eu coloquei algumas reflexões para embasar nosso estudo. Então, vamos falar um pouquinho. A maioria das atividades planejadas por você foram realizadas no prazo estipulado? Aquilo que você pensou para a sua aula, que você pensou como possível, você conseguiu realizar? Foi possível identificar elementos, um imprevisto, por exemplo, ou hábito, como o uso do celular, que roubam o seu tempo e foco? Existe algum padrão que você possa antever agora
e que pode lhe apoiar a estimar o tempo para a conclusão de tarefas semelhantes? Quais hábitos podem mudar ou reforçar o desenvolvimento, a organização e o foco da sua rotina? Vamos falar um pouquinho disso agora. Pode passar, Mi, por favor. Afinal, o que é competência socioemocional? São capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo e com os outros, estabelecer objetivos, tomar decisões e enfrentar situações adversas ou novas. Elas podem ser observadas em nosso padrão costumeiro de ação e reação frente a estímulos de ordem pessoal e social. Entre outros exemplos estão a persistência, a assertividade, a empatia, a autoconfiança e a curiosidade para aprender. Exemplos de competências consideradas híbridas, né, ou seja, que elas são mescladas, são a criatividade e o pensamento crítico, pois elas envolvem habilidades socioemocionais e cognitivas. Por isso que são chamadas de competências híbridas, né, já que elas mesclam as habilidades socioemocionais e cognitivas. Mi, por favor. Vamos nos focar, como eu falei para vocês, nós vamos focar hoje em duas, né? Que é a amabilidade e a autogestão. Então, agora vamos falar um pouquinho da amabilidade. Olha que figura inspiradora que a gente tem aqui, né? Essa menininha com esse guarda-chuva colorido e ela tá protegendo um bichinho, um sapinho. Por favor, Mi. A amabilidade e prática docente. Que competência é essa? Então, a amabilidade é uma macrocompetência. Vamos retomar um pouquinho. Temos 5 macrocompetências que são subdivididas. Depois eu vou mostrar um slide para vocês que eu retirei do Instituto Ayrton Senna, que mostra essas 5 macrocompetências subdivididas. Vamos relembrar um pouquinho antes de eu passar. Quais são as 5 macrocompetências? Autogestão, engajamento, amabilidade, resiliência e abertura ao novo. Então, a amabilidade e a prática docente. Do que ela se trata? A amabilidade é uma macrocompetência que indica o grau com que uma pessoa é capaz de agir baseada em princípios, sentimentos de compaixão, justiça e acolhimento. O quanto consegue conectar-se com os sentimentos das pessoas e se colocar no lugar do outro. Refere-se à tendência a agir de modo cooperativo e não egoísta, preocupando-se em ajudar os demais e ser solidário. Então, nos nossos estudos anteriores, nós temos falado muito nisso, o quanto nós precisamos enfocar na amabilidade, na resiliência, e o quanto precisamos pensar nos alunos nesse momento de ensino remoto. Então, a amabilidade está muito presente na nossa prática docente normalmente, e especialmente no ensino remoto. O indivíduo amável, seja o professor, seja o aluno, ele apresenta preocupação com a harmonia social e valoriza a boa relação com os outros. É geralmente respeitoso, amigável, generoso, prestativo e disposto a confiar nas pessoas. Ou seja, é muito do que a gente tem vivido nas nossas aulas à distância, né? No nosso momento de ensino remoto. Mi, por favor, pode passar. Então, quando nós falamos em amabilidade, também nos referimos à empatia, ao respeito e à confiança. E a gente sempre tem falado nas nossas ATPCs, nos nossos encontros,
o quanto precisamos ser empáticos, né? Menos eu, mais nós. O quanto nós precisamos pensar no nosso aluno e que ele não tem só o nosso componente curricular, que ele tem as tarefas, que ele tem as aulas de todos os outros componentes, e por isso que nós precisamos ser tão empáticos e nos colocarmos no lugar desses alunos, né? E respeitar esse momento que nós estamos, que eles estão também, e confiar tanto no nosso trabalho quanto no estudo do nosso aluno. Então, nós temos uma figura bem enfática aqui, né? Desse atirador de arco e flecha, e ele está tentando atingir a maçã, mas olha como está a pessoa com a maçã. Ela está vestida com uma armadura. Então, isso mostra o quanto a gente precisa confiar no outro, né? No nosso aluno, no quanto ele precisa confiar na gente também, no nosso respeito, na nossa amabilidade, na nossa empatia. Então, vamos ver um pouquinho mais. Mas olha essa frase: menos eu e mais nós. Isso eu acho que é o diferencial da amabilidade. Mi, por favor, pode passar. Qual a importância da amabilidade do docente para o seu fazer docente e para a vida? Professores com a amabilidade mais desenvolvida tendem a construir relações de mais qualidade, valorizando a autonomia e o envolvimento dos estudantes no processo de aprendizado. Demonstram ter mais engajamento e satisfação com o trabalho, além de maior colaboração com seus pares. Lembrando que o engajamento é uma outra macrocompetência, né, que não está sendo enfocada hoje, mas está dentro do nosso trabalho. Então, o docente amável, que traz a amabilidade no seu fazer cotidiano, ele procura construir relações de mais qualidade. E é isso que a gente quer com as nossas aulas, né? A gente valoriza a autonomia, o envolvimento dos alunos no processo de aprendizado, mas a gente se preocupa também no nosso engajamento e no engajamento dos nossos alunos. Por favor, Mi, pode passar. E como que a gente vai desenvolver a amabilidade nas nossas aulas? Como que a gente pode fazer isso? Então, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais de qualquer natureza, para promover um ambiente colaborativo nos locais de aprendizagem. Então, está aqui a fonte de onde eu tirei, né, da competência geral docente número 9, né, tá a página 13 de 2019. Então, mas falando em termos práticos, como que a gente vai desenvolver a amabilidade? Nós precisamos, no nosso dia a dia, exercitar a empatia, né? E isso a gente fala muito que o quanto é importante nós nos colocarmos no lugar do outro, e no caso do nosso aluno. E exercitar o diálogo, conversar com eles, mostrar-nos cientes dos conflitos que eles enfrentam, seja no âmbito do social, seja no âmbito docente e discente, e respeitar esses conflitos, respeitar esses direitos que eles têm também. Então, mostrar-nos empáticos é mostrar-nos próximos ao próximo ao nosso aluno. E como que a gente vai fazer isso? Está entre um dos nossos maiores desafios nesse ensino remoto. Me pode passar, por favor. Esse é o slide que eu falei para vocês, que eu tirei do Instituto Ayrton Senna, as 5 macrocompetências e as 17 competências socioemocionais. Então, vamos falar um pouquinho, só para a gente não deixar passar
né, desse momento de estudo. As 5 competências que eu falei para vocês, subdivididas. Então, a autogestão, o que ela enfoca? Na determinação, na organização, no foco, na persistência e na responsabilidade. O engajamento com os outros, o que ele enfoca? A iniciativa social, a assertividade e o entusiasmo, que é tão importante para aprender, né, gente? A amabilidade que nós falamos agora, ela enfoca na empatia, no respeito e a confiança. A resiliência emocional, ela tem como foco a tolerância ao estresse, a autoconfiança e a tolerância à frustração. E também eu acredito que seja uma competência extremamente importante, né? O tolerar as frustrações. E a abertura ao novo tem como primícias a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Então, aqui nesse slide, nós temos as 5 macrocompetências e as 17 competências socioemocionais. Mas, como vocês veem, é muito para a gente trabalhar num estudo só. Aí, por isso que eu resolvi deixar como base para o nosso estudo hoje a autogestão e a amabilidade. Mi, pode passar, por favor. Agora, já que nós falamos da amabilidade, vamos falar um pouquinho da autogestão. Que macrocompetência é essa? Olha o pilar dela aqui no cantinho. Ela enfoca a determinação, a organização, que é tão importante para o nosso aluno nesse momento, né? Se ele não for organizado, realmente ele se perde, já que ele não tem o professor próximo, como normalmente nas aulas que a gente tem com os alunos normalmente, né? O foco, a persistência e a responsabilidade. Então, a autogestão, conseguir gerir a sua aprendizagem, é necessário que ele tenha a determinação, a organização, o foco, a persistência e a responsabilidade. Então, o que ela indica? A capacidade de ser organizado, esforçado, ter objetivos claros e saber como alcançá-los de maneira ética. Relaciona-se à habilidade de fazer escolhas na vida profissional, pessoal ou social, estimulando a liberdade e a autonomia. Quem é capaz de exercer mais a autogestão apresenta-se como alguém mais disciplinado, perseverante, eficiente e orientado para suas metas. Então, dentro desse momento que nós vivemos, desse ensino à distância, né, próximo a começar o ensino híbrido, a autogestão é uma macrocompetência extremamente importante. O nosso aluno precisa ter essa determinação, ter essa organização. Eu acho que organização é uma das palavras-chave, né, para o sucesso do ensino remoto, ter foco, ser persistente e responsável, seja com prazo, seja com a disciplina para o estudo e tudo que ela traz. Mi, pode passar, por favor. Quais são as competências relacionadas à autogestão? Vou passar já, depois a gente conversa. Então, as competências relacionadas à autogestão são foco, organização, persistência, responsabilidade e determinação. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Foco é ter uma atenção seletiva, que permite escolher uma entre várias atividades e destinar toda a energia para ela. Organização é buscar eficiência, utilizando bem os recursos que temos e aproveitando o tempo para realizar uma tarefa. A persistência é seguir em frente, mesmo quando as coisas ficam difíceis ou desconfortáveis. E agora, com certeza, os nossos alunos enfrentam muitos momentos difíceis e desconfortáveis,
Por isso que a persistência é tão importante. A responsabilidade é gerenciar a si mesmo a fim de realizar tarefas, cumprir compromissos e acordos, ainda que seja difícil ou incômodo. E a determinação, que é estabelecer objetivos, ter ambição e motivação para trabalhar duro e ir além do que se espera. Então, vejam, pessoal, quando a gente fala de autogestão, eu acredito que nas nossas aulas a gente sempre fala das competências que ela traz, né? O foco, a organização, a persistência, a responsabilidade e a determinação. Então, está muito dentro do que a gente fala normalmente com os nossos alunos. Mi, por favor, pode passar. Opa, acho que eu fui uma... Vou voltar um pouquinho. Autogestão é a capacidade de gerir os próprios compromissos, as próprias tarefas e os próprios objetivos. Eu acho que nesse retângulo está definido muito do que o nosso aluno precisa. Eu coloquei os 5 pilares aqui, né, que ele precisa ter para falar de autogestão, mas vamos definir. É a capacidade de gerir os próprios compromissos, as próprias tarefas e os próprios objetivos. Para atingir um objetivo, para cumprir uma tarefa e para seguir um plano, nós precisamos de foco, de responsabilidade, de organização, de persistência e de determinação. Vamos mais um pouquinho, Mi, por favor? Pessoas que desenvolvem mais as competências ligadas à autogestão têm tendência maior de cumprir metas e de fazer boas escolhas na vida. Na escola, quem é determinado, persistente, organizado, focado e responsável costuma aprender mais. No futuro, esses estudantes têm mais possibilidade de sucesso profissional e de bom desempenho acadêmico. Olha quanto tem na cabecinha dos nossos alunos, né? E as pessoas que têm autogestão, que conseguem se autogerir, elas têm uma tendência maior a cumprir metas, cumprir prazos e fazer boas escolhas. Mi, por favor. Na prática de sala de aula, a autogestão é fundamental para o resultado acadêmico. Estudos feitos no Brasil indicam que quanto mais desenvolvida for essa competência, melhores os resultados em matemática, física e química. Além disso, essa competência ajuda no alcance de metas profissionais. Para estimular os alunos a desenvolver a autogestão, são indicadas atividades que exigem superação, planejamento prévio e o cumprimento de ações para a realização de cada etapa. Em seguida, o professor pode conversar com os alunos sobre como eles pensam em conduzir o processo, focando em como realizar cada ponto, fazer um projeto ou resolver um problema. É importante que o professor promova diálogos sobre o processo de trabalho, sobre o progresso do trabalho, valorizando atitudes de organização, força de vontade, persistência e objetividade, bem como trocando sugestões e impressões. Então, isso são fazeres para a nossa prática cotidiana da sala de aula. Então, a autogestão é fundamental para um bom resultado acadêmico, e é fundamental para nós, como docentes, quanto para os nossos alunos. Mi, por favor, pode passar. Na prática, pessoal, vamos passar essas 4 tarefas aí para a prática. Propor uma atividade em etapas que exijam organização. Isso, normalmente, nós fazemos quando nós pedimos uma tarefa com prazo, né, para os alunos.
conversar com eles sobre como pensam em fazer essa atividade. Promover diálogos sobre o processo, permitir que troquem sugestões e impressões. Valorizar atitudes de organização, força de vontade e objetividade. Então, na prática, quando nós propomos uma atividade que tenha um prazo para ser entregue, aí nós conversamos com os nossos alunos sobre como eles pretendem realizar essa atividade, quais são os processos que permitem que eles realizem essa atividade. Isso nós vamos fazendo, trocando impressões entre eles e entre nós mesmos, né? E valorizar as atitudes de organização, de força de vontade e de objetividade. Mais um pouquinho, Mi, por favor. A autogestão do educador está relacionada a diversos resultados profissionais positivos, como, por exemplo, uma maior autoeficácia. Nós temos percebido muito que nas nossas aulas à distância, quando o educador ele consegue se autogerir, ele consegue ter resultados melhores, tanto no processo cognitivo dos alunos, quanto no processo de trabalho dele, né? Porque é extremamente difícil a gente ter todas as nossas aulas, todos os preparos das nossas aulas e tudo que ela traz, né? Já é tão difícil no dia a dia presente do nosso aluno e no processo de ensino à distância é mais ainda. Então, a autogestão do docente é extremamente importante nesse momento. E é um desafio, né, professor? É um desafio para o nosso cotidiano. Próximo, Mi, por favor. Autoeficácia. A autoeficácia para ensinar é entendida como a crença do professor sobre suas capacidades em alcançar metas de ensino e aprendizagem e apresenta um grande impacto sobre quão eficaz o professor efetivamente consegue ser. Então, é bem difícil de trabalhar a autoeficácia e de se cobrar a autoeficácia, né? No dia a dia. Então, nós precisamos sempre estarmos atentos a isso e colocar metas para a gente também, né? Metas de ensino e aprendizagem e metas de impacto de curto prazo e de longo prazo. Por favor, Mi, pode passar. O primeiro passo para mobilizar a autogestão está relacionado à reflexão do professor sobre as suas práticas docentes. Segue alguns questionamentos para que possamos trazer isso para o nosso dia a dia. Como ocorreu o meu planejamento? Desenvolvi adequadamente os objetivos e os meios para atingi-los? Como avalio minha gestão de tempo? Fui diligente e comprometido com o processo? Persisti diante de situações desafiadoras? E são muitas, né? Durante minha prática, eu estive concentrado. É difícil, gente, estarmos todo o tempo concentrado quando nós não estamos tão próximos dos nossos alunos, né? Mas é um desafio. Me preparei, mediei bem e fiz problematizações significativas para os meus alunos durante a aula. Então, o me preparei, eu acredito que sempre, né? A gente se prepara na hora de preparar as nossas aulas e na hora de nos prepararmos para os desafios da sala de aula. Mas eu consegui mediar aquelas dificuldades que aparecem dificuldades diferentes nos momentos de ensino híbrido, de ensino à distância. Eu consegui fazer problematizações significativas para esse momento? Então, eu acredito que nesse post aqui, nós temos várias coisas para pensar, né? Tem essa setinha azul que parece aquele marcador que a gente coloca no nosso caderno, né? Então, eu acho que tem várias coisas para a gente pensar aqui, relacionada com a nossa prática, com a nossa reflexão de sala de aula, seja ela à distância ou presencial. Mi, por favor, pode passar. A autogestão
é uma das macrocompetências que os educadores frequentemente identificam como prioridade de desenvolvimento, o que ganha ainda mais relevância no contexto de atuação remota, quando a organização de tarefas e a gestão do tempo ganham novos contornos desafiadores. Vamos refletir sobre como estamos estabelecendo objetivos, metas, gerindo o tempo e organizando tarefas para atingi-las? Vamos pensar um pouquinho como a gente organiza as nossas aulas, como a gente organiza as tarefas que nós vamos passar para os nossos alunos, como a gente consegue gerir o tempo e fazer com que isso ganhe contornos com êxito, né? Com sucesso. Mi, pode passar um pouquinho. Nós, no inglês, nós falamos muito sobre esse chart, né? Sobre esse quadro, que a gente chama de SMART, que nós precisamos ser específico, né? A meta precisa ser clara e identificar o resultado desejado, o que eu desejo alcançar, qual o resultado esperado, o que eu quero alcançar e o que eu espero alcançar como resultado. O M, measurable, mensurável, a meta precisa ser possível de ser medida para saber se foi atingida. Qual o meu indicador para monitorar se estou atingindo a meta? Achievable, way, né? Alcançável. A meta precisa ser viável de se atingir. Como vou alcançar a meta com os recursos e as habilidades que eu possuo? O R, relevant, relevante. A meta precisa ser relevante para suas necessidades, habilidades e realidade. Por que é importante para mim atingir essa meta? O T, timed, temporal. A meta precisa ter um tempo claro para ser planejada e atingida. Quanto tempo vou levar para atingi-la? Então, esse quadro SMART, né, o specific, measurable, achievable, relevant e timed, está dentro de cada aula que a gente pensa, de cada aula que a gente prepara. Só que a gente não pensa exatamente nesses quadrinhos, né? Que o que eu quero alcançar? Qual o meu indicador? Como vou alcançar e quais recursos e habilidades eu possuo? Por que é importante para mim atingir essa meta? Quanto tempo vou levar para atingi-la? Nós, no cotidiano, nós fazemos isso automaticamente. Mas quando a gente para num estudo como esse, a gente para pensar em etapas, né? No quanto a gente prepara as nossas aulas por etapas. Mas a gente acaba, no dia a dia, pensando no todo, né? Por isso é tão importante esses momentos em que a gente para e pensa no nosso dia a dia, no nosso trabalho cotidiano. Mi, pode passar, por favor. Para refletir. Que a gente tem feito muito, né? Como o exercício de estabelecer metas pode contribuir com a sua determinação? Quais desafios você acredita que possam surgir durante o alcance dessa meta? O que você pode fazer para ser persistente perante os desafios e obstáculos? Quais combinados podem ser feitos com você mesmo e com aqueles à sua volta para atuar com responsabilidade e compromisso para atingir sua meta? Como a metodologia SMART, né, que nós vimos agora no quadrinho, pode contribuir com a organização do seu projeto de desenvolvimento? Então, esse quadrinho eu vou deixar para um pouquinho. Então, como nós vamos fazer, como nós fazemos, na verdade, né, para estabelecer metas, quais desafios você acredita que podem surgir no alcance dessa meta, quais combinados nós precisamos fazer com os nossos alunos para conseguir, com responsabilidade, chegar naquele objetivo e como que essa metodologia, como esse quadrinho do SMART pode contribuir para o desenvolvimento desse projeto, das nossas aulas.
Mi, eu gostaria de agradecer você que trabalhou com a gente nesse momento. Gostaria de agradecer você, professor, que mais uma vez nesse momento de estudo. I thank you, eu te agradeço, né? Agradeço a sua atenção, o seu momento de parar e de pensar na sua prática. Hoje nós focamos especificamente a amabilidade e a autogestão, mas tem muito no nosso cotidiano que a gente enfoca, né? Que a gente procura estabelecer. Então, eu deixo aqui no finalzinho desse nosso momento, esse slide, que o respeito e a empatia é a dupla que sempre faz sucesso. Deixo mais uma vez meu e-mail para vocês, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, e lembrando que no nosso chat nós vamos estar e nós vamos poder conversar sobre esse nosso assunto. E eu espero mais uma vez ter conseguido ajudá-los nesse momento de ensino remoto, de ensino híbrido, e ajudá-los nesse momento de preparo de aula à distância e trazer um pouquinho dessas macrocompetências para o nosso cotidiano das aulas de inglês. Então, professor, mais uma vez te agradeço, agradeço-me mais uma vez por estar junto desse momento e até uma próxima, professor.